paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Isalete Belo, sou membro aqui da Igreja Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, que fica situada no Saam, quadra 1, lote 1330, e tem o meu pastor, que é o pastor Douglas Batista, e a sua esposa, a missionária Dirley Batista, que é a coordenadora pedagógica da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa igreja fica aqui em Brasília e eu quero convidar você que está passeando aqui por Brasília ou veio trabalhar aqui nessa cidade, está sem igreja ainda para congregar, eu te convido a vir fazer uma visita aqui no nosso endereço e aqui o Senhor vai ter uma palavra para o seu coração. Professor, nós estamos agora encerrando, né, nesta aula, a nossa última lição, fazendo a nossa última lição de número 13, que tem o título Buscando o Batismo no Espírito Santo. Que bênção, que lição maravilhosa, né? Foram 13 lições, essa é a última que nós estamos estudando. O título da revista diz Recebendo o Batismo no Espírito Santo. E a gente pôde ver ao longo de todas essas lições como fazer para receber, buscar, não é? O batismo com o Espírito Santo. E é muito importante a gente fazer uso da palavra de Deus, não somente ser ouvintes, mas sim praticante, para que nós possamos ter uma vida de consagração, renovados, sempre temendo ao Senhor, fazendo o que a Bíblia manda. Glória a Deus por tudo. Como sugestão do louvor, eu trouxe aqui esse corinho assim, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Essa deve ser a nossa oração sempre, diária, né? A gente está orando para que o Espírito Santo de Deus desça sobre a nossa vida. Então, chame seus pré-adolescentes para cantar na sua aula, né? Tem aquele momento de louvor. Eu não sei se a sua igreja aí, depois da aula, se vocês descem ao templo e lá cantam um hino. Então, a gente traz sempre uma sugestão, né? Mas você pode ter várias aí também, para você cantar com seus pré-adolescentes. Como esta lição é buscando o batismo com o Espírito Santo, eu sugiro aos professores que procurem fazer uma oração junto com seus alunos. Peçam ao Senhor para que venha batizar aqueles que não são batizados. Se você é professor e também pode ser que não tenha ainda sido batizado com o Espírito Santo, você pode buscar o batismo com o Espírito Santo. E veja que bênção seria, né? Na sua aula, o Senhor batizar alguém com o Espírito Santo. Então, faça uma oração, pode ser no início da sua aula, pode ser no final, mas não deixem de orar, não deixem de fazer esta oração. Aqui tem, não é, o nosso devocional, que toda revista, toda lição vem dando sugestão, e eu sempre sugiro aos professores que tragam um mimo para os adolescentes, os pré-adolescentes que vierem no domingo com esse devocional feito, né? Porque, como eu sempre falo, nós precisamos do nosso pão material para nos alimentar, precisamos das refeições, né, de manhã, o café da manhã, o almoço, a janta, fora os lanches que às vezes fazemos, não é isso? Tudo isso para quê? Para alimentar o corpo. Então, o nosso espírito também precisa ser alimentado. E a nossa lição, ela traz como sugestão, como diário, né? Um devocional diário, de segunda a sexta, para cada dia um versículo, não é? Então, incentive sempre os seus alunos a fazerem essa leitura com eles em casa, para que eles possam se alimentar o espírito, não é mesmo? E a Bíblia diz, por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Está escrito em Lucas 11:9. E a nossa lição está no texto da Bíblia, que se encontra em Lucas 24:49 e também em 1 Coríntios 14 e o versículo 1. Só que eu escolhi só um porque a gente não tem muito tempo para ler aqui com vocês. Então, sempre pegue esses versículos,
A lição está recheada de referências para a gente ler, para agregar no ensinamento que a gente está trazendo para os nossos alunos. E a lição de hoje encontra-se em Lucas 24 e 49 e 1 Coríntios 14 e 1. Eu vou ler Lucas 24 e 49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vejam bem, foi uma ordenança de Jesus, não é isso para a gente ficar. Ele disse assim, envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o revestimento de poder veio, não é, para os discípulos, para aquele povo ali da igreja primitiva, e nós também precisamos receber esse revestimento de poder e perseverar, sempre perseverar. A gente vai ver muito isso nessa lição, que é para a gente perseverar na oração, na comunhão, não é isso, com os irmãos, para que possamos ser revestidos de poder. Não adianta eu vir só à igreja e está cumprindo ali horário, os dias de culto, mas no meu cotidiano eu não tenho uma vida de consagração a Deus, de meditação na palavra, de oração. Então nós devemos buscar isso, não é? Então a palavra do Senhor nos manda a gente perseverar. E é só perseverando que a gente consegue. E aqui fala, no primeiro ponto, submissos à vontade de Deus. Você percebeu que a maldade tem crescido neste mundo? É uma pergunta no ponto 1. Você percebeu que a maldade tem crescido neste mundo? As pessoas sem Jesus estão cada vez mais rebeldes e são poucos os que querem obedecer a Deus. Até mesmo nas igrejas encontramos pessoas que são insubmissas. A desobediência é uma marca comportamental na sociedade dos dias que antecede a volta de Jesus. A gente sabe que está perto de Jesus voltar, não é? Os sinais estão aí. Todo mundo está vendo que o mundo jaz no maligno. E os sinais que a Bíblia fala que antecede a volta de Jesus, a gente tem visto. E a gente tem visto também a rebeldia crescendo. As pessoas, elas não querem obedecer à palavra de Deus. Aquelas pessoas que até mesmo nunca aceitaram Jesus, não são só desviados, mas que nunca vieram à igreja, elas às vezes, muitas vezes, se deixam enganar, fazem coisas erradas e são rebeldes. E às vezes, quando ouve alguém falando do amor de Deus, ficam tirando assim onda com aquela pessoa, fazendo chacota, não é? E não estão prestando atenção no que a Bíblia diz, nos sinais da volta de Jesus. E é muito triste a gente ver isso, não é? E a gente tem que dizer aos nossos adolescentes, mostrar para eles que as pessoas estão rebeldes, que as pessoas acham que não precisam vir à igreja, não precisam obedecer a palavra, que não precisa ter uma vida ali, regrada, certinha. Mas se a gente for olhar para a Bíblia e ver os ensinamentos de Cristo, a gente vai ver que a gente precisa ser submisso à vontade de Deus, como aqui o ponto 1 está dizendo, não é? É muito importante a gente frisar isso para os nossos adolescentes, porque às vezes eles na igreja, na escola, têm muita influência, às vezes com os vizinhos, os amigos, os coleguinhas, nas redes sociais, e a gente precisa mostrar para eles que a gente precisa ser submisso a Deus, não é? E não à vontade do mundo. Então, insubmissão é pecado. Então, vamos mostrar para os nossos adolescentes que a insubmissão é pecado e não tem meio termo, é pecado. A gente tem que ser obediente. E em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, é um versículo que eu achei muito importante, que veio de referência para esta lição, Romanos 3 e 23. Diz assim, só conferir aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou ler de novo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo tinha pecado, não é isso? Todo mundo pecou e estava destituído. Não tem como o pecado estar ligado a Deus, não é isso?
Então, nós temos a natureza humana em nós, não é? Deus nos criou com a natureza humana. E o pecado está na natureza da humanidade, desde o pecado de Adão. Quando Adão e Eva pecou, então a gente ali já ficou assim, afastados de Deus. Por quê? O homem pecou, não era para pecar. A ordem de Deus era não comer de um determinado fruto. Mas infelizmente não obedeceram e o homem teve que se afastar de Deus. E pela misericórdia de Deus, ele nos enviou Jesus em morte de cruz, e aí sim nós podemos nos aproximar. Mas não é todos que se aproximam, não é? É só os que querem, e Deus não força, Deus dá o livre-arbítrio para nós, se quisermos nos achegar a Ele. Então, é a insubmissão, a desobediência e a rebelião com Deus que nós devemos nos afastar. Não estar rebeldes, não é? Nós devemos ser obedientes. Então, o que é a desobediência? É a insubmissão à vontade de Deus. Se eu estou desobedecendo, eu estou estou pecando, porque eu não estou fazendo o que Deus está querendo. Então, Deus, Ele quer muito que nós possamos obedecê-lo. Jesus, quando andava aqui na terra, Ele tinha um coração disposto a obedecer ao Pai. E é isso que a gente tem que passar para os nossos pré-adolescentes, que a gente está aqui, mas não temos que viver somente pela nossa vontade. Devemos priorizar a vontade de Deus, que a vontade dele seja sempre presente em nossas vidas, não é? Que eu tenha um coração disposto a obedecer o que Ele me diz. Quando eu venho para a igreja estudar a palavra, eu escuto o professor dizendo o que é certo e o que é errado. Eu tenho em casa os meus pais também falando, não é? Ao meu coração. Eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo, que sempre está falando, me mostrando o que eu devo fazer, o que eu não devo. Agora, para isso, eu tenho que ter os meus ouvidos atentos, sensível à voz de Deus. A letra B diz, você é submisso? Um discípulo de Jesus pode ser uma pessoa com um comportamento rebelde? Qualquer pessoa que é discípulo de Jesus, ele pode ter o comportamento rebelde, agressivo, violento? Aí eles vão dizer, de jeito nenhum. E vocês confirmam com ele, de jeito nenhum mesmo. Um discípulo de Jesus não pode ter um comportamento rebelde, agressivo, insubmisso, violento. Não pode, não é? É vontade de Deus que sejamos submissos à vontade dele. E ele sempre nos ensina assim. Ele quer que o seu povo busque o Espírito Santo para nos ajudar a produzir a mansidão, um dos aspectos fundamentais do fruto do Espírito. Aí aqui em Gálatas 6:22 está dizendo, ó, veja que coisa maravilhosa, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A gente precisa buscar o fruto do Espírito, ter com a gente, não é? Ter mansidão. Tem pessoas que é tão agressivo, se irrita com facilidade, é aquela irritabilidade, não quer ouvir, acha que só ele é certo, não é? Mas nós devemos ser submissos ao Espírito de Deus. Nós devemos saber que nós precisamos fazer a diferença na escola onde estamos, não é? Não escolher a dedo a quem vai ser bonzinho, ser legal, não. A todos. Ser compreensivo, não é? Às vezes as pessoas realmente nos tiram, não é, da graça, mas a gente tem que manter, não é, ali aquele espírito de mansidão, porque Deus nos concede, é só a gente pedir. E a gente não ser aquela pessoa agressiva, que as pessoas não podem perguntar nada, não podem falar nada, que está sempre com aquela irritabilidade, não é? Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e não violentos, não é? Não assim indisciplinado, não agressivo e nem rebelde. Tem muitos pré-adolescentes rebeldes que não tem jeito de falar com a mãe, com o pai. Às vezes eles vão dar um conselho, vem todo cheio de agressividade. Então, que pré-adolescente você está sendo? Como é que você está sendo quando a sua mãe e seu pai vêm lhe corrigir? Ou quando o seu professor vem corrigir você?
não é? Então temos que ter esse cuidado de sermos uma pessoa que dá exemplos, não é? E ser uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus. A letra C diz os benefícios da obediência. Paulo sempre aconselhava as igrejas em suas cartas sobre a obediência. Está na Bíblia que quem obedece tem recompensa. Então não tem outro jeito. Quem obedece tem a recompensa de coisas boas, tanto aqui na terra como no céu. E quem não obedece também vai ter a sua recompensa, que não vai ser legal, não é isso? Então, essa obediência diz respeito aos líderes e aos pais, não é? E acima de tudo a Deus. Então, tem pessoas que às vezes só disfarça, parece que é uma pessoa legal, que é obediente, mas né, quando sai de dentro de casa, que vai para a rua, se transforma. Eu tenho que ser a mesma pessoa em casa, na escola, na igreja, onde eu estiver, não importa se meus pais estão ali, me vendo, eu tenho que estar em obediência, eu tenho que ter o caráter de Cristo, porque Cristo está sempre me vendo e Ele sabe quando eu estou falando coisas certas, quando eu estou pensando em coisas certas, quando eu estou fazendo também, não é? O segundo ponto fala, é preciso ter fome e sede de Deus. Olha que coisa boa. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Hoje em dia, as pessoas vivem em busca de muitas coisas para preencher o vazio da alma. A maioria vive de incertezas, à procura de satisfações. Entretanto, é importante considerar que a fome e a sede da alma jamais será preenchida com as coisas materiais. Somente Deus pode preencher a alma. Tem pessoas que vivem buscando assim, a alegria, preencher o vazio da alma com o álcool, não é? Com as redes sociais, com coisas materiais. E a gente sabe que o que precisamos buscar é de Deus esse preenchimento, porque só Ele pode preencher o vazio do homem. Tem muita gente que tem tanta riqueza, não sabe nem o que fazer mais com o dinheiro que tem, mas na alma existe um vazio que ninguém consegue preencher. E esse vazio só é preenchido com Deus, com a palavra de Deus. Então não adianta o homem ter tudo e não ter a sua salvação, não é? Então, porque tanta gente por aí muitas vezes tiram a sua própria vida. Tem tudo, tem uma família, tem seu emprego, tem seu salário, tem seu carro, tem tudo. Aparentemente vive bem, mas lá dentro do coração há um vazio muito grande e a pessoa às vezes não quer mais viver porque não está se sentindo bem e não consegue preencher aquele vazio. Tudo que faz não preenche o vazio. Mas se ela vir para a Bíblia, ela vai ver que esse vazio, quem preenche é Jesus. A letra A do ponto 2 diz, qual é a sua sede? A nossa alma, quando está distante de Deus, fica em total sequidão. Aí você, pré-adolescente, pode imaginar assim, como essa sequidão? Imagina você com muita sede, a sua boca chega a estar seca. Aí o que é que você quer? Tudo que você quer é o quê? É água. E quando a gente toma a água, a gente prova do refrigério, a gente sente aquela sensação de refrigério, porque a gente estava com a boca seca, com muita sede. A mesma coisa é quando a gente não tem Jesus conosco, quando a gente está tendo uma vida em pecado. A nossa alma fica sedenta de Deus, precisando de Deus. E a gente pode ver na Bíblia o exemplo daquela mulher samaritana. Ela era uma mulher que teve vários maridos, não é? Tinha um marido hoje, daqui a pouco não dava certo, ficava com outro, e assim ia, e estava vivendo uma vida de pecado. E aquela mulher, ela tinha vergonha de sair na rua, no horário normal, que tivesse todo mundo ali na rua. Então, para pegar água no poço, o que ela fazia? Ela ia justamente no horário que estava todo mundo dentro de casa, né? Almoçando, descansando. E ela aproveitava, ela ia sozinha para aquele poço pegar água. Quando ela chega lá, ela encontra quem? Jesus. Jesus sabia que aquela mulher estava sedenta, que a sua alma estava sedenta de Deus. E ele foi ali oferecer a água da vida.
E aquela mulher experimentou, ela abriu o coração e ouviu o que Jesus tinha para dizer para ela, e ela viu que Jesus começou a falar da vida dela sem nem conhecer. Jesus não chegou acusando aquela mulher, olha, você é uma mulher pecadora. Não, Jesus foi dizendo, ó, no decorrer da conversa, Jesus usando aquelas estratégias em falar, né, do amor de Deus para ela, ele depois que compartilhou, disse assim, olha, vai e chama teu marido. Aí é quando ela confessa, não, eu não tenho marido. Aí Jesus diz assim, realmente, tu não tens marido, tivesse 5 e o que tu tens agora não é teu marido. Aquela mulher ficou ali surpresa, porque Jesus não acusou, mas falou para ela de um jeito, alimentando aquele vazio, alimentando não, preenchendo aquele vazio que ela estava no seu coração. E ela saiu dali transbordando. Por quê? Porque aquela sede dela espiritual acabou. Ela encontrou alguém que preencheu aquele vazio, que matou a sua sede espiritual. E ela saiu, ó, dizendo assim, venham conhecer um homem que sabe tudo sobre mim. Não é? Que não me olhou com olhares assim, cheio de julgamento. Então, que Jesus maravilhoso é esse? Então, que nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes possam ter esse desejo de transbordar, não é? De querer passar adiante o que nós aprendemos, o que foi que Jesus me disse para eu fazer. Para eu estar aqui na igreja só por estar? Não, para transbordar, para falar. Então, eu não posso estar na igreja só sentindo sede, eu tenho que preencher, não é? O meu coração com palavras boas, louvando, meditando no louvor que eu estou cantando, e assim Deus vai me preenchendo e eu vou sempre sendo cheia do Espírito Santo. A letra B, qual é a sua fome? Sentir fome não é coisa boa. Não é mesmo? Quando a gente sente fome, a gente quer o quê? A gente quer comer. Jesus passou 40 dias sem comer. Ele estava fazendo o jejum e passou 40 dias sem comer. No final dos 40 dias, o Satanás teve a ousadia de tentá-lo no momento de fragilidade física. O que é que Satanás disse? Ah, tu tá com fome, então transforma aqui, ó, essas pedras em pães. Mas Jesus, com muita ousadia, falou: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Então nós, não é, que somos seres humanos, temos que ter o cuidado de tal, com o nosso coração preenchido da palavra de Deus. Porque se Jesus foi tentado pelo diabo, que dirá nós, seres humanos, né? Como é que a gente vai se portar? Aí Jesus sempre quando o inimigo vinha, o diabo vinha, tentando ele vinha sempre com a palavra. Mas para eu estar com a palavra na ponta da língua, para dizer ao diabo que eu não vou fazer aquilo que ele está me tentando a fazer, eu preciso estar sempre em conexão com Deus, sempre tendo o meu momento ali com Deus de leitura da palavra, não é? Orando, buscando a Deus. Então nós devemos estar sempre em busca da palavra de Deus. A letra C do ponto 2 diz: preenchendo o vazio da alma. Jesus, no Sermão do Monte, nos ensinou que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas tem pessoas que fazem o contrário. Porém, não é errado conquistar as bênçãos materiais. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que buscar o reino de Deus. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz assim, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que Jesus quer é que a gente tenha uma vida de consagração. Meu primeiro momento do dia, o que eu devo fazer? Meu devocional. E não outras coisas. Priorizar Deus, Ele se agrada, não é? Para que eu possa passar o dia ali, ó, revestido, cheio, eu orei, eu cantei, eu li a palavra e ó, é isso que ele quer que faça, que a gente seja firmes nisso aí. O ponto 3 diz: oração constante à espera do poder do alto. O ponto 3. Em toda a Bíblia encontramos os servos de Deus orando. Orar é uma das coisas mais importantes para a vida cristã. Se almejamos o poder do alto, precisamos buscá-lo com perseverança. Em toda a história da igreja primitiva, a oração foi essencial.
os irmãos estavam continuamente em oração. Então, não tem outro caminho para a gente receber poder do alto, para a gente ser revestido de poder, não é? A gente tem que estar em constante oração, que era justamente o que a igreja primitiva fazia. Eles tinham muitos sinais e maravilhas, eles receberam dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, mas eles viviam sempre em constante oração. Não tem outro caminho. O crente ele tem que orar, ele tem que buscar a presença do Senhor. Então, oração constante à espera do poder do alto. Então, a oração que a gente faz, Deus responde. Mas para Deus responder, eu preciso orar. E orar constantemente. E olha que não precisa somente orar na igreja. Ou somente me ajoelhar e orar. Não, tá no ônibus, você pode fazer essa oração, no carro, andando, comendo. Você pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento que Deus vai ouvir a sua oração. A letra A do ponto 3 diz, desistir jamais. Devemos perseverar na fé, sempre. Se você busca o batismo no Espírito Santo e ainda não recebeu, não desista. Tem muitos irmãos que se sentem rejeitados por Deus, pois oraram e ainda não receberam. Tem tanta gente que já orou buscando o batismo com o Espírito Santo e não recebeu. Mas é por isso que eu tenho que parar? Não, se eu não recebi ainda, porque não foi o momento, mas eu vou receber. E eu devo permanecer em oração. O batismo no Espírito Santo é uma coisa que eu tenho que almejar, desejar, buscar com muita vontade, ter sede disso, né? Quando oramos, devemos aguardar com paciência a resposta, porque Deus sempre responde a oração. Então, se eu orei, eu espero com paciência, porque Deus vai responder. Não tem oração que Deus não responda. Às vezes ele fica em silêncio naquele momento e não dá, muitas vezes no momento que a gente pediu, mas depois ele chega e chega com a vitória. A letra B diz, seja esforçado. O apóstolo Paulo aconselha a igreja em Corinto a se esforçar para ter amor e buscar também os dons espirituais. Esse conselho também é para todos nós. Então, Paulo, ele disse aos discípulos, né, escrevendo a carta em Coríntios, que nós devemos buscar, perseverar, não desistir e buscar o amor, né? Buscar os dons espirituais. E esse conselho que Paulo deu aqui na carta dos Coríntios, ele se estende para nós. Nós devemos estar buscando sempre ao fiel, não é? Não desistir jamais. A letra C diz a espera pelo poder do alto. Jesus nos deixou o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador. Muitas pessoas não perseveraram em oração, não estão em vigilância, não é? E abandona uma vida de perseverança e perde a bênção. Quando a gente deixa de perseverar, de orar, de buscar, a gente sai do lugar da bênção. Por isso que eu estou dizendo, nós devemos permanecer. Às vezes não é fácil, né? Às vezes nós queremos de imediato, mas não é assim, nós devemos perseverar. Na hora certa, a bênção virá para quem perseverar. E na conclusão, diz, querido aluno, durante este trimestre você aprendeu que as bênçãos espirituais estão disponíveis para você. Basta pedir a Deus, crendo sem desistir. Seja perseverante em oração todos os dias. Se esforce em buscar o Espírito Santo e você será revestido com o poder do alto para testemunhar do amor de Deus com ousadia. Olha, eu vou dizer para vocês, querido professor, que não tem coisa mais linda do mundo do que um adolescente, um pré-adolescente, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. A formação, né? Ele tem uma formação, ele está estudando, ele está buscando ali, é muito bom. Mas ser cheio do Espírito Santo é melhor ainda, né? E tem que estar ali, ó, em primeiro lugar. Então, incentive seus adolescentes a permanecer
firme, porque o Senhor tem dons espirituais para dar àqueles que buscam. O Senhor tem bênção para dar àqueles que permanecem firmes, buscando, orando, jejuando, não é? Precisamos muitas vezes jejuar quando é preciso fazer com constância. Se você na igreja vem para a igreja, tem alguma atividade, faça com carinho, faça com amor, leve a palavra de Deus, não espere só o dia do evangelismo para levar, mas na sua escola você pode falar do amor de Deus, você pode dizer a alguém que Jesus o ama, e foi para isso que nós fomos chamados, para ser bênção, canal de bênção na vida dos nossos adolescentes e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero agradecer imensamente a vocês que permaneceram conosco durante todo esse trimestre. Eu trouxe uma dinâmica bem simples, mas bem facilzinha de fazer. Você vai pegar... Aqui tem as 13 lições, não é isso que a gente estudou durante todo esse trimestre. A primeira é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Você vai usar todas essas daqui, de 1 a 13, tá certo? Você vai pegar numa folha de papel, como eu fiz aqui. A minha colou aqui um pouquinho, mas eu peguei aqui dentro. Eu trouxe um exemplo só. Você vai fazer com todas as lições, tá certo? Você vai pegar papel e dentro você vai escrever lição de número 1. Aí nesse aqui você bota a promessa do derramamento do Espírito Santo. Eu escolhi a lição de número 1. E você vai fazer vários papelzinhos desse com todas as lições, de 1 a 13. Essa daqui é de número 1, aí cola um chocolate na frente. E você cola dessa forma aqui, ó, que eles possam abrir, tá? E ler. Só que antes deles abrirem, você coloca os papeizinhos já com cada um com uma lição, de 1 a 13, tá? E o chocolate. E você pede para eles escolherem um chocolate. Aí eles vão olhar, vai escolher, eu quero esse aqui porque é ouro branco. Outro vai dizer, não, eu prefiro ao leite. E assim vai. Aí você, depois que eles escolherem, você vai pedir para eles abrirem. Aí quando eles lerem lição 1, professora, tá aqui no meu, lição 1. Aí o que está dizendo na lição 1? Qual o título da lição? Foi a promessa do derramamento do Espírito Santo. Aí você vai pedir para seu aluno fazer um resumo dessa lição que ele estudou, tá certo? Aí se porventura dizer, não, professora, na lição 1 eu não vi. Aí quem pegou a lição 2, na 2 você estava? Estava. Aí pede para ele pegar, trocar com o coleguinha que pegou a 2 e assim faça essa dinâmica. Seu aluno vai ter o chocolate no final do trimestre e eles vão poder fazer um resumão ali do que ele aprendeu durante todo esse trimestre. E eu quero agradecer imensamente e parabenizar a você, professor, que ficou firme, que estava aqui conosco no nosso canal, assistindo às nossas aulas. Eu convido você para curtir, comentar, compartilhar as nossas aulas, tá? Sempre esteja aqui, com certeza vai ter outras lições de adultos, lição de jovens, e eu tenho certeza que você pode compartilhar na sua igreja para que os professores da sua igreja possam interagir conosco e buscar mais de Deus a cada dia. Parabéns pelas suas aulas que você deu até aqui, continue firme, porque esse é um trabalho que a gente faz com que os nossos alunos cheguem ao céu. E isso é muito importante, é um chamado que Deus te chamou, se Ele te chamou porque Ele confia em você, dê o seu melhor. Que Deus abençoe grandemente e abençoe a sua vida e seus alunos em nome de Jesus. Amém.